Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai agora para a nossa terceira medida de concentração. Essa medida de concentração, ela é conhecida como, nome mais oficial e correto, concentração em quantidade de matéria. Ou concentração molar, que é o que a gente vai normalmente usar mais, ou ainda tem um nome que ele caiu em desuso faz uns 20 anos, mas todo mundo continua usando, que ele é mais prático, que é molaridade. E o símbolo dessa medida de concentração é um M cursivo que eu gosto de chamar de M fresco, né? Então, qual é a definição, então, de concentração molar? E aí, só dando uma retomada depois disso, a gente vai ver que a gente não precisa ficar pensando muito em decorar essas fórmulas, porque elas são extremamente intuitivas. Então, a concentração molar, é o M fresco, é o quê? O número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Então, concentração em massa é o quê? Massa de soluto pelo volume da solução. Porcentagem em massa é a massa de soluto em relação à massa de solução. Quantos por cento tem de soluto, né? E a concentração molar, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Unidades aqui, né? Nossa unidade padrão é a unidade mol por litro. Então, de novo, a gente vai se preocupar bastante ali com o volume. Número de mols, quando vier, vai vir mol, normalmente. E o volume, que a gente precisa ter ele em litro. E, muito frequentemente, a gente vai ter que converter, tá? Existe uma outra forma da gente representar, se a gente lembrar lá da nossa fórmula conhecidíssima das grandezas químicas, que é a fórmula do número de mols. O que é o número de mols? O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, o número de mols do soluto, no caso, é massa dividido por massa molar. E aí, se a gente substituir esta criança aqui no lugar de N1, a gente tem uma fórmula derivada, que é a mesma fórmula, a gente só está adicionando informações. Que fórmula é essa? Vai ficar M1 por M1 vezes V. Então, eu posso definir, então, concentração molar, número de mols por volume, né, número de mols do soluto por volume da solução, ou massa do soluto por massa molar do soluto, volume da solução. Em muitos exercícios, a gente vai acabar usando essa relação aqui, e nós temos duas relações derivadas da mesma maneira que a gente tem aqui para a concentração comum. Então, relação derivada número 1. O número de mols do soluto vai ser a molaridade vezes o volume. E nós vamos voltar nessa relação depois. Ou, segunda relação derivada, eu posso dizer que a massa do soluto é a molaridade vezes a massa molar do soluto, volume da solução. Então, M fresco, M1, V. Beleza? Bom, essa aí é toda a nossa teoria, como a gente usa. Vou passar então para vocês quais são os exercícios que são específicos para a parte de concentração comum, concentração molar. E aí nós vamos resolver então dois exercícios que têm estilinhos diferentes. Bom, então vamos ali para a lista. O nosso primeiro exercício é o exercício de número 10. Né? Então, o exercício 10 é um exercício de concentração molar. Também, o exercício 14 é um exercício de concentração molar. O exercício
21 é um exercício de concentração molar. O exercício 23 é um exercício de concentração molar. O exercício 26 também é um exercício de concentração molar. E lá na nossa última página, a gente tem o exercício 30, também é concentração molar, e o exercício 36. Gente, uma observação aqui no exercício 36 é que aparece esse 2M maiúsculo. O que é esse M maiúsculo? É uma maneira antiga de a gente representar a nossa unidade, que é mol por litro, né? Então, esse M maiúsculo é uma substituição de mol por litro. E como que a gente chama esse M maiúsculo? A gente chama ele de molar. Então, se essa solução é 2M maiúsculo, mesma coisa dizer que ela é 2 mol por litro, ou a gente falava antigamente 2 molar. De novo, isso é uma coisa que caiu aí faz uns 20 anos, de acordo com a IUPAC, mas a galera continua usando. Veja que esse exercício é de 2015, né? Então, só essa observação importante. Bom, quais vão ser os exercícios que a gente vai resolver, então, aqui e agora? Então, lá na segunda página, a gente vai resolver o exercício de número 10. Vocês vão ver que, normalmente, essa segunda fórmula ela acaba sendo mais usada. Por quê? No laboratório, eu vou medir o quê? Eu vou medir massa, que é o que eu tenho na balança, né? Eu não tenho como medir número de mols diretamente, né? Então, eu consigo medir massa. Então, essa fórmula ela vai acabar sendo mais usada. Então, vamos ler aqui o nosso exercício número 10. Problemas suspeitas vêm abalando o mercado de leite longa-vida há alguns anos, né? Então, isso é de conhecimento da galera aí. Adulterações com formol, álcool etílico, água oxigenada e até soda cáustica no passado não saem da cabeça do consumidor. Precavido. Supondo que a concentração do contaminante formol, e ele dá aqui a fórmula do formol no leite longa-vida integral, é cerca de 3 gramas por 100 ml do leite, qual será a concentração em mol do formol por litro de leite? Então, está pedindo aí qual que é a concentração molar. Ele nos dá algumas informações. Então, vamos pegar aqui o exercício de número 10. Então, o exercício de número 10... Deixa eu pegar a caneta preta aqui. Ele vai nos dizer o seguinte. Bom, lembra que nós vamos usar qual fórmula? Essa fórmula aqui. Então, a gente vai precisar de... A gente quer descobrir qual que é a concentração molar. Então, a gente precisa de quem é a massa molar e quem é o volume. Então, vamos por partes. Quem é a massa? De acordo com o exercício, a massa é 3 gramas de formol. Então, eu tenho aqui a minha massa de soluto, 3 gramas. Eu tenho o meu volume. Quem que é o meu volume? O meu volume são 100 ml. 100 ml. E eu não sou bobo nem nada, já vou transformar isso aqui para litro. Então, dividindo isso aqui por 1000, dá 0,1 litros. Muito bem. E eu tenho, quem é a massa molar? Em princípio, o exercício não me dá. Mas o que ele me dá? Ele me dá a fórmula molecular do formol. A fórmula molecular do formol é CH2O. Se a gente for lá na tabela periódica, somar todos os valores, a gente sabe então quanto vai dar a massa molar do formol. Então, massa molar do carbono, olhando lá na tabela, 12 gramas por mol. Massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Nós temos 2 hidrogênios, então vezes 2, mais a massa molar do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Então, fazendo as continhas aqui, a gente tem 12 mais 2 mais 16. 12 mais 2, 14 mais 16, 30. Então, nossa massa molar dá 30 gramas por mol. Está todo mundo nas unidades padrão agora. Grama, grama por mol e litro. Então, isso vai dar a nossa concentração bonitinha naquilo que ela tem que ser.
Então, vamos lá. Qual que é a nossa fórmula? Molaridade, massa de soluto, por massa molar de soluto, volume de solução. E esse M aqui é M1. Muito bem. Então, quem vai ser a nossa molaridade? Massa molar de soluto. Não, massa de soluto, massa molar de soluto, volume de solução. Quem é a massa molar de soluto? É 3 gramas. Quem é a massa de soluto? 3 gramas. Quem é a massa molar de soluto? 30 gramas por mol. E quem é o volume de solução? 0,1 litros. Opa, eu tenho um zero e uma casa após a vírgula. Então, eu corto esse zero com uma casa após a vírgula. Sobrou a conta extremamente difícil, que é 3 dividido por 3. No caso, então, isso aqui vai resultar em 1. E a nossa unidade padrão é mol por litro. Qual vai ser a alternativa correta? Se for lá, a letra E é a alternativa correta. Nossa, deu muita letra E, né? Nesses exercícios que a gente está fazendo. Muito bem, pessoal. Qual vai ser o segundo exercício que a gente vai trabalhar? Nosso segundo exercício vai ser o exercício 23. Então, vamos lá para o exercício 23. Então, muito bem. Exercício 23, a gente tem aqui. Considere 5 litros de uma solução aquosa. Opa! Ler o exercício certo ajuda, né? É o 23. Devido à toxicidade do íon lítio, a concentração máxima desse íon no sangue deve ser 1,0 milimolar. Olha que interessante. Vamos até marcar aqui com vermelho. Isso aqui é um submúltiplo do mol, né? Então, milimol por litro. O que é esse mili? Esse mili, a gente sabe lá, miligrama, mililitro, é 10 elevado a menos 3. Muito bem. Então, continuando. Considerando que um adulto tenha 5 litros de sangue, a massa total de lítio em miligramas de íons lítio no sangue desse adulto deve ser de aproximadamente... Tananã. Então, muito bem. Vamos pegar aqui quais as informações e o que a gente quer. O que o exercício quer é que a gente descubra a massa total. E aí, cuidado que isso aqui é em miligramas. Se eu quero massa, que fórmula que eu vou usar? Eu vou usar essa fórmula derivada aqui. A fórmula derivada nos diz, então, que a massa de soluto é a molaridade. Quem que é a molaridade? A molaridade é 1 milimolar, né? 1 milimol por litro. Ou 10 a menos 3 mol por litro. Muito bem. A massa molar do soluto, que no caso é o íon lítio. O íon lítio, se a gente for lá na tabela periódica, vai descobrir que ele tem 7 gramas por mol. E o volume de solução. O volume da solução aqui no caso é o sangue, que são 5 litros. Então, vamos sistematizar isso na nossa folha. Então, a gente está trabalhando com o exercício de número 23. A gente precisa descobrir quem é a massa de soluto. Essa é a nossa dúvida. Eu tenho a molaridade da solução. Molaridade da solução é 1 milimol por litro. Outra informação importante aqui. Gente, vocês estão vendo que isso aqui é milimol vezes litro a menos 1? Litro a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por litro. Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que milimol por litro. Geralmente é mais prático a gente escrever dessa forma, com a barrinha, é mais rápido. Mas é mais elegante, mais técnico a gente escrever dessa forma aqui, milimol litro a menos 1. Então, se eu for fazer lá uma questão aberta de um vestibular, essa aqui é a forma mais adequada da gente fazer. No dia a dia, ganhar tempo, não tem nenhum problema da gente escrever com a barrinha. Bom, então vamos continuar aqui. Então, 1 milimol por litro, e a gente sabe, então, que esse mili significa 10 a menos 3. Então, isso aqui é o quê? 10 a menos 3 mol por
litro. Muito bem. O que mais que a gente tem de informação? A massa molar, que a gente olhou lá na tabela periódica do íon lítio, né? Ele é lítio mais, é 7 gramas por mol. Lembrando, né, gente, que carga não influencia na massa molar, porque só muda ali os elétrons. E o que mais que a gente tem? O volume da solução, que é o volume de sangue da pessoa, que são 5 litros. A gente está nas unidades padrão, então tem o mol por litro, beleza. Tem o grama por mol, beleza. E tem o litro. Então, agora é só usar a fórmula. Qual que é a fórmula? M1 é M fresco, M1, volume. Quem que é o M fresco? O M fresco é 10 a menos 3. Quem é o M1? O M1 é 7. Quem é o volume? O volume é 5. Então, isso aqui vai dar 7 vezes 5, 35, vezes 10 a menos 3, vai sair em unidade padrão, que é grama. Só que o exercício está pedindo isso em miligrama. Então, o M1 vai dar 35 miligramas, lembrando que 10 a menos 3 é o mili. Bom, qual vai ser a alternativa correta? A gente for olhar aqui, ele está pedindo aproximadamente, e também a gente pode ter pegado uma outra aproximação lá da massa do lítio, né? Então, quem está mais próximo de 35 é o 34,7. E aí, nesse caso, de novo, deu a letra E. Beleza, gente? Então, com isso nós encerramos as principais medidas de concentração. As principais medidas de concentração. A próxima aula a gente vai falar sobre conversão de medidas e aí vai ter mais uma aula falando de outras medidas, né, que vocês vão ver ali ao longo da lista. Tá? Então, são medidas usuais, que a gente tem, então, alguns detalhezinhos para trabalhar com elas, mas nada de difícil. Bons estudos para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.